Bom dia, minha amiga Débora. Bom dia, Neidson. Hoje nós temos dois pastores muito abençoados, que é o pastor Neidson. O pastor Neidson é o nosso coordenador nacional de homens, pastor que está fazendo um trabalho maravilhoso ali em Canoas. Pegou a igreja assim, assumiu o templo, né? Uma situação muito difícil, e Deus tem usado ele poderosamente para poder realizar assim, um trabalho maravilhoso. Fez um trabalho maravilhoso com os homens em âmbito de Estado e agora com os nossos homens do Brasil. Ele, assim, um apaixonado por esse ministério, e Deus tem honrado muito. Ele tem uma graça que está sobre a vida dele e com certeza ele vai nos abençoar. E eu fico muito feliz, muito honrado de ter sido a pessoa que Deus usou para poder levar o pastor Neidson para o ministério em âmbito nacional na liderança dos homens. Eu sinto muito honrado. Em certa feita, nós conversamos lá em Mato Grosso, né? É isso, Neidson? Lá em Mato Grosso, primeira vez que conheci, talvez uns 8, 10 anos atrás, e de lá para cá, graças a Deus, a amizade tem sido bem estabelecida, muito fortificada. Então, o pastor Neidson vai estar conosco. Depois o pastor Júnior, pastor Jeová Júnior. Ele, obviamente, é filho do pastor Jeová, que é superintendente na Grande Belo Horizonte. E o pastor Jeová, ele é também pastor titular, casado e psicólogo. E ele vai estar falando conosco. O pastor Neidson vai falar sobre a prática da fé e o pastor Júnior vai estar falando conosco sobre síndromes, pânico, medo, nesse tempo de pandemia, o que nós, como pastores e líderes, podemos fazer para superar. Então, esses dois pastores estão conosco, no Pastoreio de Pastores, que eu, durante esses 6 meses que nós estamos caminhando juntos, tenho dito toda vez para vocês, Pastoreio de Pastores é um projeto que nasceu no coração de Deus para o pastor Mário, para a pastora Bianca, e com certeza tem abençoado muito as nossas vidas. E ele sempre diz, todo pastor é uma ovelha. Todo pastor é uma ovelha. Então, vamos começar orando e pedindo ao nosso Deus que possa nos abençoar no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, eu quero pedir para que... Deixa eu ver aqui o Carlos Coutinho. Carlos Coutinho está conosco aí, Carlos? Vai lá, liga a câmera. Está conosco no nobre pastor? Muito bem. Queria que você estivesse orando por nós, abençoando a vida do pastor Mário, da pastora Bianca, nesse pastoreio de pastores, que com certeza vai ser um tempo muito proveitoso hoje pela manhã, né? Em nome de Jesus. Amém? Ore por nós, ore pelos pastores, pastor Neidson, pastor Júnior, que vai estar nos abençoando agora aqui para a glória de Deus. Ore por nós. Pai, no nome de Jesus, nesse momento, queremos te louvar, te glorificar, te agradecer primeiramente por esse dia que o Senhor criou. E diante do Senhor nós colocamos as nossas autoridades eclesiásticas, o pastor Mário, a pastora Bianca. E em nome de Jesus Cristo, pedimos ao Deus, no nome de Jesus, para que o Senhor venha usar esses servos, Deus, nesta manhã, que o Senhor continue com as tuas mãos estendidas sobre a nossa igreja quadrangular, fortalecendo, abençoando, dando graça, força. Nós te agradecemos, Senhor, por essa fonte de inspiração, todas as manhãs de sábado, que tem nos fortalecido, nos ajudado. Continua, Senhor, abençoando no nome de Jesus, porque tudo isso vai gerar grandes frutos, no nome de Jesus, pelo louvor da tua glória, assim seja. Amém. 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 Glória a Deus. Então, meus irmãos, com vocês agora, meu querido e nobre amigo de ministério, amigo no ministério, amigo para o ministério e amigo com A maiúsculo. Amigo com A maiúsculo, meu amigo pastor Neidson Neri. Por favor, meu nobre pastorzão, a palavra está contigo. A partir de agora, a palavra está contigo. Pastor Elivelton, meu amigão, né? Que bom Amém. estar aqui nessa manhã de sábado, todos os nossos amigos de ministério. Louvamos a Deus pela sua vida, pastor Elivelton. Que bênção, né? Tanto a sua vida como do nosso amado pastor Mário, pastora Bianca, né?
que está aí desempenhando um papel tão importante em nossas vidas, nos ensinando, nos instruindo e nos agraciando. E sábado de manhã tem sido assim, uma manhã de vitória, uma manhã de conquista para todos nós. Eu quero também dar o meu bom dia para a nossa pastora Débora, pastor Ivelto, que tem sido uma bênção para nós, viu? É verdade. É uma facilitadora, pastora Débora. Muito obrigado, pastora. Todas as vezes que eu procurei, ela se me atendeu com muito amor, com muito carinho, e sempre facilitando tudo. Obrigado, pastora Débora. Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. E aos meus amigos de ministério. Estão aqui meus colegas, alguns coordenadores estaduais, coordenadores regionais de homens. Estamos aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. E eu quero, assim, queridos, agradecer ao pastor Ivelto por essa oportunidade. Amém. Nós nos conhecemos há uns anos atrás, lá no Mato Grosso, e conversei com ele naquela oportunidade, e agora estamos aqui juntos, batalhando, né, pela fé, pela nossa vitória, em nome de Jesus. E nessa manhã, meus amigos, e companheiro, irmão de ministério, eu quero, assim, compartilhar algo com vocês. Interessante que eu sempre digo que pastor não prega para pastor, né? Pastor compartilha. Pastor compartilha. E eu quero, assim, compartilhar algo bem simples, mas que vem, assim, encher o seu coração de paz, encher o seu coração de amor, encher o seu coração de gozo. E o tema, né, é a fé prática nos leva à conquista. A fé prática nos leva à vitória. E o tema, né, esse é o nosso tema, e vamos ler a palavra do Senhor no livro, segundo livro de Coríntios, capítulo de número 4, e no versículo 13. Segundo Coríntios 4, 13, diz assim: tendo vós o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. E também nós cremos, por isso falamos. Olha só, a prática da fé. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Primeiro ponto, queridos. A fé, entendemos aqui que a fé, ela é um espírito. Muitos de nós conhecemos vários tipos de espíritos, né? Pombagira, preto velho, enxucaveira, espírito do cão, espírito do porco. Mas tem um outro espírito, que a palavra do Senhor diz, que é o espírito da fé. O autor de Coríntios fala, tendo, porém, vocês, né, o espírito da fé. E quando nós recebemos esse espírito chamado espírito da fé, nos leva a uma prática. E a prática nos leva à conquista e nos leva também a várias vitórias. Interessante que, ouça isso com bastante atenção, o maior inimigo, ou talvez, né, uma das maiores inimigas da vida cristã é a incredulidade, a falta de fé. A maior inimiga, talvez uma das maiores inimigas da fé cristã é a incredulidade. O Senhor falou assim, olha, todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro tem que crer que Ele existe e que Ele é o quê? O galardoador daqueles que o buscam. Aproximou, agora eu vou crer. Vou crer que Ele é o galardoador, vou crer que Ele é o quê? O abençoador de todos aqueles que o buscam. Interessante. O inimigo, amados, né? Eu vou ser bem simplório, para você entender. O inimigo, a palavra do Senhor diz que ele veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Sim, ele veio sim. Mas ele veio para roubar o quê? Ele veio para matar o quê? Ele veio para destruir o quê? Ele veio para matar a nossa fé, ele veio para roubar a nossa fé e ele veio também para destruir a nossa fé. Por quê? Porque o inimigo das nossas almas, ele sabe que
Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem jeito. É impossível. Interessante. Ganhar muitas almas agrada a Deus? Dizimar, ofertar, agrada a Deus? Cantar, tocar, agrada a Deus? Conhecemos muitas pessoas que cantam sem fé, que pregam sem fé, que dizimam sem fé, que está na igreja todos os cultos sem fé. Está agradando a Deus? Não. Porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aí o inimigo das nossas almas, o que ele quer fazer comigo e com você? Roubar a nossa fé, tirar a nossa fé, minar a nossa fé. Então, o que é fé? Fé é uma atitude, fé é um comportamento, fé é um posicionamento. O tema que meu irmão e amigo pastor Ivelto nos deu foi a fé prática. A fé prática. O que é essa fé prática? O que é ter uma fé prática? O que é a praticidade da fé? A fé prática é quando você crê e confessa a palavra de Deus. Praticar é confessar a palavra de Deus. É colocar a palavra do Senhor em prática na sua vida. Ou seja, aquilo que Deus falou é. Pronto. Não tem subterfúgios. Deus falou, está falado. Viu, pastor Ivelto? Se Deus falou, está falado. Pronto. Acabou. Eu vou crer. O nosso problema é que, às vezes, nós somos circunstanciais. Eu sou circunstancial, você é circunstancial e somos circunstanciais. O que é ser uma pessoa circunstancial? É aquela pessoa que vive à mercê de uma circunstância, à mercê de uma situação, à mercê de um problema, à mercê de uma crise. Puxa vida! E agora? Entrou a pandemia. E agora? Estamos aqui com Covid. É uma circunstância. Qual é o meu comportamento? Como eu vou me comportar diante de um problema? Como eu vou me comportar diante de uma situação? Então, eu tenho, meus amados e queridos irmãos, que colocar essa minha fé em prática para me vencer todos os obstáculos da minha vida. Para me vencer. Para me ser o quê? Muito, muito mais que vencedor. Interessante, pastor Erivelto. Interessante, né? A prática da fé é o falar, é o declarar. A prática da fé é o confessar. Jesus, pastor Ivelto, chegou para aquela montanha, ele não orou para a montanha, ele não jejuou, não. Ele falou para nós assim, ó, você vai falar para o monte. Se você crer e falar, o monte vai sair. Se você crer e confessar, a montanha vai sair. Então, meu irmão, é tempo agora de você confessar. Você só vai provar que você está praticando a palavra no momento que você se começar a confessar, apropriando-se. Porque a fé nos dá a condição de apropriar das bênçãos que o Senhor tem para nossas vidas. A fé nos leva a isso. E o Senhor falou assim, olha, você vai falar para o monte. Você vai falar para o monte. Monte, se você crer e confessar, se você crer e praticar, você vai falar, monte, sai. E o monte vai embora. E o monte vai sair. E o monte se vai. Interessante. Olha só. Jesus nos ensinou, né? Eu vejo aqui meu amigo pastor Antônio De Anjos, lá de Itapeva, meu amigão.
né? Meu amigão, eu estive várias vezes em Itapeva. E Jesus falou assim, olha, vocês vão falar. Irmãos, ouça bem, se aparecer uma situação, uma circunstância, fala com ela. Se aparecer um caroço no seu corpo, olha só, fala com esse caroço. Caroço, caia fora. Caia fora, caroço, em nome de Jesus. Se aparecer uma enfermidade, meu irmão, fala com ela. Enfermidade, cai fora. Bate em retirada. Em nome de Jesus. Sabe por quê, queridos? Olha só, Jesus nos ensinou. Interessante, pastor Irivelton, que Jesus falou, olha só, Jesus falou para uma árvore, Jesus falou para o mar, Jesus falou para o peixe, ele falou. Isso é a prática. Ele chegou para uma árvore e falou para ela, árvore, você vai secar. Ele chegou para o vento, falou, vento, você vai se acalmar. Ele falou para o mar, mar, você vai emudecer. Ele falou, irmãos, ele nos ensinou a como resolver essa situação. Ele ensinou a você, ele ensinou a mim. Então, tem momentos, queridos, que você precisa colocar essa fé em prática para vencer todas as dificuldades da sua vida. Então, Jesus chegou lá e falou assim, ó, árvore, nunca mais nasça fruto de ti. Ela secou. Jesus falou para o mar, mar, acalma. Jesus falou para o vento, vento, emudece. Então, meu irmão, fala. Fala para a circunstância. Confesse. Amém. Confesse, meu irmão. Em nome de Jesus de Nazaré, eu estou curado. Eu estou curado. Em nome de Jesus de Nazaré, eu estou livre. Interessante. Nos nossos dias, pastores, nos dias que nós vivemos, interessante. Parece que nos dias que nós vivemos, ser espiritual está fora de moda. Não, não está não. Você é da fé. Você é da fé. Eu sou da fé. Por isso eu digo, eu criei, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Eu falo aquilo que eu creio. Espera aí. Agora, pastor, eu estou sentindo uma dor. Ô, Neidson, eu estou sentindo uma dor. Eu vou falar que eu não tenho dor? Eu vou falar que não está doendo? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que você está sentindo uma dor, mas você tem a opção de levantar suas mãos para os céus e falar, Senhor, muito obrigado pela minha cura. Senhor, muito obrigado pelo meu milagre. Senhor, muito obrigado, porque está escrito, pelas suas pisaduras nós somos sarados. Eu sou sarado. Pelas suas pisaduras eu sou liberto. Não é isso, reverenda Dionísia? Eu sou liberto. Acabou. Acabou, irmãos. Pronto. Não tem meio termo. Eu vou confessar que eu estou doente? Não. Não. Eu fui no médico. O médico me deu um diagnóstico. Eu vou sair de lá como? Chorando? Chateado? Não, pastor. Não, minha pastora. Eu vou sair com aquele diagnóstico, com aquele papel na minha mão. E sabe o que eu vou fazer? Eu vou falar para o diabo. Eu vou falar para a circunstância. Isso aqui, ó, isso aqui não é a minha condição. Isso aqui não é a minha realidade. A minha realidade é, eu sou da fé. Eu sou um homem de fé. E eu vou me posicionar. Interessante. Olha só, o que é uma prática, né? Para vencer um obstáculo. Apareceram aqueles 10 leprosos. Olha só, 10 leprosos. Senhor, me cura. Senhor, me purifica. Senhor,
me limpa. Aí Jesus falou assim, vai, e te apresenta ao sacerdote. E eles foram. Eles foram. Eles praticaram o que eles ouviram. Eles foram. E no meio do caminho eles foram curados. Pronto. Isso que é a prática que nos leva à vitória. Isso que é a prática. O que é praticar? É crer e confessar tudo que o Senhor me falou. Interessante. É crer, fé, é crer e colocar em prática tudo o Senhor me falou. Independente da circunstância, independente da situação, eu vou prevalecer. Queridos pastores e amigos e meus irmãos de ministério, eu profetizo que todos nós, pela nossa fé e pela prática da nossa fé, nós vamos prevalecer sobre a circunstância. Você vai prevalecer sobre a circunstância e você vai vencer em nome de Jesus de Nazaré. Acabou. Eu vou prevalecer e eu vou vencer em nome de Jesus. Pronto. Pastor, e se a circunstância estiver ali? Eu vou continuar. Eu vou continuar. Eu vou perseverar. Eu vou perseverar. E acabou. E pronto. Interessante. Um moço chegou para Jesus, né? Só vou citar as palavras. Um moço chegou para Jesus e falou assim, Senhor, meu filho está lá em casa. Está mal. Está mal. Está muito mal. Jesus olhou e falou assim, eu vou com você na sua casa. Eu vou lá. Aquele moço cheio de fé, pastor Marcos Soares, meu amigão, aquele moço cheio de fé, falou assim, Senhor, não precisa ir na minha casa. Manda uma palavra daqui. Ordena daqui que ele vai ser curado lá. Ordena daqui, meu irmão. Isso é a prática da fé. Jesus olhou e falou assim, olha, eu nunca vi tanta fé. Eu nunca vi. Ordena aqui. Ordena daqui que ele vai ser curado lá. E ele foi, meu irmão. E ele foi embora. Mas para que isso aconteça, a sua fé tem que ser genuína. A minha fé não pode ser misturada com nada, irmãos. A sua fé não pode ser misturada com nada. Lembra daquele pai que estava lá, Jesus ia para a casa dele, aí chegou alguém, né? Estou falando de Jairo, aí chegou alguém e falou assim, olha, não perturba mais o mestre. Não perturba, tua filha já morreu. Aí Jesus entrou em intervenção, pastor Erivelto, e falou, peraí, não mistura sua fé com medo, não. Ele falou, não temas. Amém. Porque aonde entra o temor, meu irmão, a incredulidade se instala. E a fé tem que ser genuína. A sua fé tem que ser genuína. A minha fé tem que ser genuína. E Jesus olhou assim e falou assim, não temas. Jesus preparou o coração dele. Não temas. Não temas. Crê somente. Crê somente. Então, meus amados, nesse momento de crise, nesse momento de pandemia, vou falar algo meu, algo bem pessoal. Muita gente inventando e reinventando um monte de coisa. No momento dessa pandemia, tanta gente inventando e reinventando um monte de coisa. E eu falo para você, meu irmão, você não precisa inventar nada. Você não precisa reinventar nada. Você só precisa colocar a palavra e a fé que você tem no nosso Deus em prática. E você vai prevalecer. Coloca a sua fé em prática. E você vai prevalecer. Em nome de Jesus de Nazaré. Glória. Em nome de Jesus. Eu quero falar para você, meu amigo pastor Erivelto, como eu ficava feliz
Espírito Santo está me ouvindo aqui. Como eu ficava feliz, pastor Heriberto, no meio da pandemia, você gravava aqueles áudios no monte, orando ali. Eu falava, meu Deus, esse é meu líder. Esse é um exemplo de fé para mim. No meio da pandemia, você estava no monte, orando, abençoando cada coordenador, abençoando cada líder, abençoando cada família. Eu falava, meu Deus, é isso aí. É isso aí, meu irmão. A fé é um comportamento. A fé é uma atitude. A fé é um posicionamento. Pastor, como está a sua fé, meu pastor? Como está a tua fé, meu pastor? Como está a sua fé? Como está a sua fé? Tantas coisas aconteceram. Tantas lutas aconteceram. Glória a Deus. Quantas tribulações aconteceram. Mas como está a sua fé? Você é o mesmo homem de fé? Você é a mesma mulher de fé? Pela nossa, olha, irmãos, pelo meu comportamento, eu vou demonstrar se eu sou ou não de fé. Pelo seu comportamento, você vai demonstrar se você é ou não de fé. Eu quero falar algo para você, meu pastor. Meu amigo pastor, meu irmão de ministério. Batalhe pela sua fé. Lute pela sua fé. Lute. Seja um homem de fé. Seja uma mulher de fé. Seja. Confia. Acredite, meu irmão. Pratica. Então, o que falamos aqui? O que nós já sabemos há muito tempo, né? Que fé é uma atitude. Que fé é um comportamento. Que fé é um posicionamento. Quando você crê, quando você acredita, acabou. Você é um homem de fé. E eu quero concluir, encerrar minha fala nesta manhã, contando um testemunho para vocês. Um testemunho de fé. Pessoal. Eu tenho um casal de filhos. E o meu primogênito, Igor Felipe, foi cometido por um mal, por uma enfermidade. E foi internado. E lá no hospital se agravou. O menino ficou, pastor Heriberto, 45 dias na UTI, em coma. E todos os dias o médico me chamava, olha, de hoje ele não passa. Pegou infecção generalizada na UTI. Os seus rins se paralisaram. Os 2 rins. Tinha que fazer hemodiálise. E todos os dias o médico falava, não passa de hoje. Isso foi no mês de outubro. Outubro, novembro. Em dezembro, o nosso amigo pastor Davi Rodrigues tinha me convidado para pregar 2 noites na Semana de Poder na Olavo Bilac. E meu menino na UTI. E eu falei, meu Deus, eu não vou. Como vou deixar meu primogênito, a minha esposa, aqui e vou para São Paulo pregar? Eu não vou. E fui orar a Deus, pastor Heriberto. Deus falou assim comigo, ou você se posiciona em fé, ou você confia em mim. Meu Deus! Ou seu filho vai morrer. Meu Deus! Sim, pastor Heriberto. Falou isso para mim. Eu liguei para o pastor Davi, a igreja do pastor Davi estava orando para mim, a igreja do pastor Davi estava orando para meu filho. Porque todo dia o médico falava que ele ia morrer. Todo dia. Irmãos, um dia eu fui lá, a visita era às 15 horas. O médico me ligou às 9 da manhã. A mãe, minha esposa, pegou o telefone, né? E quando ela foi... Glória a Deus. Quando ela pegou o telefone, ela já caiu ali desmaiada. Eu peguei o telefone, o médico falou assim, vem aqui correndo. Eu fui correndo para o hospital. Chegando no hospital, queridos, o médico falou assim, ó, só te chamei aqui para você ver, porque você é muito legal. Mas ele não passa de hoje. Eu entrei na UTI, eu fui no ouvido dele. Falei, Igor Felipe, você é da fé, filho. Amém. Você é da fé, filho. Você é da fé. Você é da fé, filho. Em nome de Jesus, levanta e anda. Você é da fé. Você é da fé. Eu orei com eles, irmão, só falei isso. Eu abracei com ele e falei assim, olha o que eu falei, pastor Dionísio. Eu falei assim, Espírito Santo, a tua palavra diz, Senhor,
Espírito Santo, tua palavra diz que o Senhor é ajudador. O Senhor ajuda no tempo da fraqueza. Amém. Fraqueza. Eu não sei pedir. Eu não estou sabendo pedir. Então me ajuda, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a orar como convém. Me ajuda. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu fiquei ali um pouquinho com ele. Veio a médica e falou assim para mim, com essas palavras. Eu não sei o que aconteceu, mas ele está melhorando. Ele está melhorando, não sei o que aconteceu. E nesse inteirinho, eu falei, pastor Davi, aconteceu assim, assim, assim com meu filho. Eu falei, Neidson, fica à vontade, amigão. Não precisa vir não, fica à vontade. Aí eu falei assim, isso foi de manhã, irmãos. Quando foi à noite, Deus falou comigo assim, ó, ou você confia em mim, Neidson, ou seu filho vai morrer. Eu peguei o voo, tá todo mundo aqui ouvindo, tô falando do pastor Davi Rodrigues. Eu peguei o voo e mandei para São Paulo. Fui para o Olavo Bilac. Você que é mãe, tá aqui me ouvindo, pensa como a mãe do menino ficou. É mãe. Com o pai saindo do Mato Grosso para São Paulo. Eu cheguei lá à noite, eu ia pregar 2 noites, sábado e domingo. Sábado à noite eu preguei. Chorei com a igreja. Contei esse testemunho para a igreja. A igreja orou comigo. Isso era sábado à noite, irmãos. Eu preguei sábado à noite, domingo de manhã e domingo de noite. Sábado à noite contei para a igreja isso. Domingo de manhã, antes de eu sair do hotel, eu estava lá no Higienópolis, no hotel. Antes de eu sair, meu telefone tocou. Meu celular tocando. Eu olhei, era do hospital. Meu coraçãozinho lá quase saiu pela boca. Era do hospital. Aí quando eu atendi, a enfermeira falou assim, é o senhor Neidson? Eu falei, sim. Ela falou, estou te ligando para falar para você que o teu filho está saindo da UTI. Glória a Deus. Está saindo da UTI. Aleluia. Prática da fé, irmãos. Glória a Deus. Saí de lá. Imagina como foi o culto à noite na Olavo Bilac. Não teve culto, pastor Ivelto. Contei o testemunho. A igreja chorou. O céu rasgou. Deus viu. É a prática da fé. Queridos, criei, por isso falei. Cremos, por isso falamos. Crê naquilo que você fala, meu irmão. Crê, minha irmã. Pastor, eu creio. Que bom, meu pastor. Que bom estar aqui. Que bom poder compartilhar. Eu acordei 4 da manhã. Falei, Deus, o que eu vou falar para esses pastores? São meus amigos de ministério. Vou pregar o que para eles? O Senhor falou para mim, você vai falar de fé. Pô, isso você vai falar. Então, meu irmão, meu amigo, tenha fé em Deus. Muito obrigado, pastor Ivelto. O Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Amo você, pastor Ivelto. Te amo. Em nome de Jesus. Obrigado, Neidson. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Gente, é uma bênção, né? Cada sábado, Deus tem feito coisas maravilhosas conosco. E tenho certeza que Deus falou muito comigo e tenho certeza que Deus falou com você também, viu? Obrigado, viu, o pastor Neidson? Muito obrigado mesmo. Foi uma bênção, viu? Léo, eu já te vi por aqui. Que Deus abençoe a Fernanda, que ontem você levou lá para o hospital. Que Deus dê saúde a ela e que a prática da fé agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, alcance a Fernanda agora, em nome de Jesus. E eu creio que tem alguém aqui entre nós, que tem algum familiar que está doente, alguém que está doente. Eu ministro, em nome de Jesus, pela palavra da fé que nos foi pregada agora, eu ministro o milagre da cura divina. Eu concordo com essa oração, eu concordo com essa palavra do Neidson, eu concordo com esse testemunho que é edificante, que é uma bênção, e eu creio no poder da cura pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Glória a Deus. Meus amigos, a gente fica até com a voz tanto quanto embargada, né? Porque assim, é muito forte a gente ouvir o testemunho do pastor Neidson agora, do seu filho. Meu Deus, isso é muito forte, viu, Neidson? Muito forte mesmo. E edifica a nossa vida. Os testemunhos servem para edificar a nossa vida e, com certeza, edificou a nossa vida e muito em nome de Jesus. Amém?
Então, desde que Deus continue te abençoando, o seu ministério, a sua liderança com os homens, conte comigo, qualquer hora do dia ou da noite, conte comigo, eu estou aqui à sua disposição, a minha família, a minha casa, a igreja, o ministério, estamos à sua disposição. Viu? Muito obrigado pela palavra, o Senhor continue te abençoando, em nome de Jesus, e eu estou aguardando a minha tábua e a minha faca, você sabe do que eu estou falando, mas tudo bem, eu estou aguardando a minha tábua e a minha faca, não esqueça disso. Eu só estou te lembrando, Ney, só estou te lembrando, em público, para todo mundo ouvir, em público. Mas tudo bem, espera ainda, né? Um dia vai chegar aí. Tá vendo, Luciano? Tá vendo, Luciano? Chegou o seu presente, chegou o seu negócio. Eu estou esperando o meu, mas quem sabe, né? Um dia chega, né? Mas brincadeiras, mas glória a Deus. Queremos agora, em nome de Jesus, dar continuidade a essa ministração desta manhã poderosa e ouvindo o pastor Jeová Júnior. Pastor Jeová Júnior, ele é filho do pastor Jeová Matias Ferreira, que foi meu diretor de ITQ, graças a Deus, meu diretor de ITQ, né? Tive muita satisfação de tê-lo como líder na minha vida no ITQ, e eu tenho um grande carinho, Júnior, pelo seu pai, né? Você sabe disso, um grande carinho por você, pela sua esposa, pela Jocelyn, por toda a sua família, pela sua mãe. E eu tenho certeza que agora Deus vai te usar assim poderosamente para que você possa falar com a sua postura, a sua liderança, o seu conhecimento, né? Que Deus te use, meu filho. Assim como Deus usou o Neilson, que Deus te use agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, você está conosco. Com vocês, gente, nosso querido pastor. Olha, graças a Deus, todos esses meses, eu já não sei mais, eu estava acompanhando, mas agora depois eu vou me atualizar. Quantos profissionais já passaram por aqui? E todos eles, irmãos, todos eles profissionais que são membros da Igreja do Evangelho Quadrangular. Se não são membros do ministério, são membros de uma das nossas igrejas. Ou seja, nós temos assim um pastoreio de pastores que é totalmente quadrangular, totalmente da Igreja do Evangelho Quadrangular. E isso assim é muito bonito, porque a gente mostra os talentos que nós temos, né? Pessoas maravilhosas que estão com esses talentos aí e que a gente glorifica a Deus. Então, com vocês, pastor Jeová Júnior, seja muito bem-vindo, meu novo pastor, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor Ivelton. Bom dia. Paz seja com todos. Prazer estar aqui, queridos pastores. Que prazer ouvir Deus falar através do pastor Neidson nessa manhã, edificando a nossa fé, pastor Neidson. Deus o abençoe sua casa e abençoe a família de cada um dos pastores que estão aqui. Eu quero começar agradecendo essa oportunidade tão honrosa e esse trabalho tão louvável, né, pastor Ivelton? Proposto pelo nosso presidente, pastor Mário, pastora Bianca, pelo CNT. Quero agradecê-lo pela oportunidade, pastora Dionísia, pastora Débora, que também nos ajudou a estar aqui. E eu quero, nesta manhã, compartilhar um pouquinho. Pastor Neidson disse algo muito importante, né? Nós não pregamos aos colegas, né? Nós compartilhamos. E é realmente essa oportunidade que a gente tem aqui no Pastoreio de Pastores, compartilhar um pouco debaixo do tema que nos foi proposto, para que a gente consiga crescer juntos. Que Deus abençoe a cada um, pastor, líder que está aqui conosco nesta manhã. Eu gostaria de começar me apresentando, para quem talvez ainda não me conheça. Eu sou Jeová Júnior, como o pastor Ivelton disse, meu pai é pastor da Igreja Quadrangular há mais de 30 anos, mais de 35 anos, né? Ele é superintendente em Belo Horizonte, pastor da igreja no bairro Tupi. Ele foi diretor do nosso ITQ em Belo Horizonte por quase 10 anos. Eu nasci na igreja, graças a Deus, na Igreja do Evangelho Quadrangular, fui apresentado no altar, me batizei aos 10 anos, e eu sou apaixonado pela nossa igreja. Eu defendo a nossa igreja através da minha vida, com a minha lealdade, porque eu creio naquilo que nós pregamos. E eu, mesmo sendo criado na igreja, eu vi muita coisa no meio do povo de Deus, muitas situações, queridos pastores, que não eram conformes àquilo que eu ouvia, aquilo que eu cria. Eu via muita gente que cantava que Jesus é alegria, Jesus é felicidade,
que ele transforma a nossa vida, e de repente eu via pessoas na igreja que eram tristes, pessoas que sofriam de alguns males emocionais, e aquilo para mim foi fazendo uma incógnita, né? Eu fui para o ITQ ainda novo, aos 16 anos, e logo que eu saí do ITQ, eu decidi cursar psicologia. E eu decidi, então, estudar um pouquinho a mente humana, entender o comportamento. Acredito que talvez a gente tenha algum profissional da área aqui também me ouvindo. E Deus me permitiu ali, nesse curso, nas experiências do estágio, a partir dele na clínica, eu me formei em 2006, entender que aquilo que a gente sabe, que nós somos um espírito, que possuímos uma alma e que habitamos um corpo, isso é muito amplo. Essa alma, ela tem muito a dizer de nós, né? E às vezes a nossa prática na igreja, como pregadores, nós que priorizamos o espiritual, nós que falamos da fé, muitas vezes a gente esquece, tanto quanto do povo, e principalmente das nossas questões da alma. A gente acaba absorvendo problemas e situações e sendo resolução para a vida de tanta gente, e de repente isso acaba concluindo em nós, trazendo em nós um certo bicho emocional que nos dificulta lidar com situações que a gente precisa enfrentar, inclusive como líderes, né? O pastor, ele é visto como aquele que precisa encaminhar pessoas, precisa liderar pessoas, o pastor tem que ter palavra, ele tem que ter postura, e de repente, quando a gente se encontra em alguma dificuldade, desafio emocional, se torna para a gente um problema. Eu depois fui fazer na Federal uma pós em psicologia médica, entender que também nem tudo é emocional, também nem tudo é físico, isso contribuiu um pouco para a minha formação. E o tema que a gente está pensando hoje aqui é a depressão e a síndrome do pânico nesse contexto da pandemia. Hoje, queridos, eu estou aqui na cidade de Maravilhas, no interior de Minas. Talvez a maioria de vocês não conheçam, como eu também não conhecia, pastor Erivelto, até chegar nesse lugar. É uma cidade muito pequena, de cerca de 5.000 habitantes. E quando nós chegamos aqui, eu sou casado com a pastora Ju, nós temos 2 filhas. Quando nós chegamos aqui, há quase 3 anos atrás, Deus nos mostrou claramente, para além das demandas que a igreja trazia, na cidade, na região aqui, um certo principado, uma potestade mesmo, de demandas emocionais, de loucura, suicídio, e eu sei que isso hoje está generalizado no mundo, isso me colocou em alerta. E então eu comecei a desenvolver o trabalho da clínica, eu tinha o consultório em Belo Horizonte, aqui também comecei a desenvolver o trabalho como psicólogo clínico, e depois dessa pandemia, eu vi um aumento da demanda, a procura muito maior do que antes, né? A demanda do consultório, também das sessões online, elas triplicaram, porque essa pandemia mexeu com todos nós, né? Mexeu com o nosso jeito de ser inclusive igreja. Então eu queria, para a gente começar a nossa conversa, contextualizar aqui as definições dos temas que estão propostos, a depressão e também a síndrome do pânico. Talvez informações que os amigos tenham, só para a gente saber do que a gente está tratando. A depressão, ela não é um estado emocional, né? Algumas pessoas dizem assim, eu estou depressivo. A depressão é uma doença. E é uma doença que tem como uma das causas o desequilíbrio dos nossos hormônios, a dificuldade da transmissão de neurotransmissores, e isso tem uma parte física que toca a gente, mas para além disso tem também algumas questões emocionais. Por exemplo, uma pessoa que vivencia um luto e não consegue digerir, elaborar, uma pessoa que tem uma ruptura de um relacionamento, né? Nós, no ministério, que às vezes lidamos com tantas frustrações por investirmos e cuidarmos tanto de pessoas que de repente nos viram as costas com tanta facilidade e a gente precisa dar continuidade, essas coisas que eu vou dizer que como nós, que vão ficando presos a gente, e que de repente a gente fala aí, né, no senso comum, a gente vai empurrando com a barriga, mas isso tem um efeito sobre a gente, né? A depressão tem também algumas causas sociais, algumas situações de mudança drásticas, algumas situações trágicas, elas podem contribuir também para a depressão. E a depressão, ela se manifesta com alguns sintomas físicos, né, alterações que a gente tem no nosso sono, pessoas que às vezes não dormiam tanto passam a dormir mais, ou a insônia, né, que pode estar aí demandando a presença de sintomas depressivos, na alimentação, às vezes pessoas que deixam de comer como comiam, ou comem sem sentir o prazer, ou pessoas que comem para mais, né? Alguns sintomas também psíquicos que a gente tem, como alteração do humor, né? Às vezes a pessoa não consegue ter um equilíbrio emocional, uma tristeza muito profunda,
e que normalmente a pessoa que está vitimada pela depressão não consegue encontrar uma causa, um objeto, né? Qual que é o foco disso? Não é claro isso. E além disso também alguns sintomas sociais, como o isolamento, né? Não estou dizendo o isolamento da pandemia, mas o isolamento de não querer estar junto, de não dar conta de fazer tarefas, coisas que antes eram prazerosas, eram boas de se fazer, talvez até mesmo de pregar, de estar na igreja, de discipular, né? De evangelizar, e agora se torna um pouco mais arduoso. E a síndrome do pânico, né, também conhecido como transtorno do pânico, fala de um certo distúrbio que ele provoca no sujeito que sofre dele uma reação de ansiedade em excesso, uma crise de ansiedade que parece não se ter controle dela, né? Então, algo que vem sobre mim sem uma causa aparente, e isso nos difere da ansiedade comum, porque a ansiedade a gente costuma focar, né? Eu encontro o motivo da ansiedade. Então, semana que vem eu tenho uma viagem, eu começo a ficar ansioso por ela. Mas na síndrome da ansiedade, do pânico, a gente não consegue localizar muito bem o motivo, a causa dessa ansiedade. E vem como algo invasor. Crises que duram cerca de 10 a 20 minutos, em que a pessoa muitas vezes perde o controle. Eu já acompanhei alguns casos clínicos da ansiedade, da síndrome do pânico, né, desse transtorno, de pessoas, por exemplo, que diziam para mim, olha, eu estava numa praça com meu filho, tomando sorvete, de repente eu senti que o mundo estava fechando. E eu pensava que eu ia morrer, a sensação era de morte, o coração acelera, taquicardia, a dispneia, dificuldade para respirar. E essa pessoa adulta disse para mim, eu tive tanto medo que o mundo fechasse e eu morresse, que eu escondi debaixo do banco da praça com meu filho. E as pessoas passavam, olhavam, se assustavam, mas eu não conseguia reagir diferentemente daquilo. Uma pessoa, inclusive, líder na igreja, e que se culpava, né, dizendo, por que estou passando por isso, né? Porque parece que quando as questões emocionais elas se tornam dificultosas para a gente, a sensação é de abandono. Parece que o Deus que responde à oração nessa hora nos deixa. Parece que o Deus que cura a enfermidade física nessa hora vira as costas, né? Porque é difícil entender que tem milagres que serão processuais de Deus na vida da gente, que vão demandar outras fontes de tratamento debaixo de uma permissão de Deus, e que nisso também há um propósito, né? Então, algumas das causas que a gente tem da síndrome do pânico, né, esse transtorno da ansiedade, são causas genéticas. Talvez os amados pastores me ouvindo aqui consigam até pensar, localizar famílias que são muito ansiosas, né? Famílias como um todo, o pai, a mãe, os filhos, desenvolvem esse hábito da ansiedade. E temos também algumas situações de estresse, de pressão constante, que de repente o sujeito não dá conta e desenvolve isso como até uma saída. É importante falar um dado, gente. O Brasil, nosso país, é considerado o país mais ansioso do mundo. Ele está na lista top do nível de ansiedade. Isso, inclusive, é proporcional. Não é só porque o Brasil é um país grande, não, né? Tanto para a ansiedade quanto para a depressão, as vias de tratamento passam pela psicoterapia, também pela medicação. Então, situado aqui agora o conceito dessas doenças, eu queria falar um pouquinho do efeito disso na pandemia. Porque a gente estava vivendo uma vida normal, né? Tudo isso já foi muito falado, discutido, até que, de repente, a nossa realidade de vida foi cortada. E foi muito rápido, porque se dizia de algo lá na China, né? A China é um significante para nós aqui no Brasil, de uma coisa que não acontece aqui, né? Só se for lá na China. Até 2020, né? A partir de 2020, a gente começa a perceber a proximidade, essa globalização, trazendo aí uma via de vírus, de doenças, e de informações, etc., de coisas muito rápidas. Então, numa semana, de uma semana para outra, as coisas mudaram drasticamente. Aqui na Cidade de Maravilhas, eu sou professor na rede municipal, eu me lembro que nós interrompemos a aula na quarta-feira e não voltamos mais. Uma cadeia normal de vida, uma rotina de hábito foi quebrada, e isso atingiu a todos nós. E quando veio essa pandemia, a gente tinha muito pouca informação a respeito do que é esse vírus, de como que isso funciona, e etc. e tal. E a gente, então, tem que lutar com um inimigo invisível, né, que a gente não consegue ver, não é um bicho transmissor, não é um mosquito da dengue, é algo que eu não sei aonde está. E a gente começa a criar mecanismos de defesa, o álcool em gel se torna para nós uma prática comum, todo lugar passando álcool, uma limpeza mais excessiva, asepsia mais rigorosa,
passa pano aqui, álcool ali, mas eu não sei de onde esse trem vem e o que é isso que está se aproximando, né? De repente, um inimigo forte, invasor e também limitador. Porque a partir de agora a gente tem que usar máscara, a gente não pode se mostrar, né? A minha expressão não pode ser percebida, a minha respiração agora se torna mais dificultosa, a minha fala agora, às vezes eu tenho que repetir para que alguém consiga me ouvir, isso me isola do outro, né? Eu não posso mais tocar a mão. Nós, cristãos, que cumprimentamos com a paz seja contigo, a paz, meu irmão, não tem mais o toque da mão, né? A gente vai tentando aí pelo cotovelo, pelo pé, na distância, mas esse vírus vem de uma forma imponente nos afastar das relações pessoais, nos afastar dos familiares. Então agora eu não posso ver meus pais, eu não posso visitar meus avós, eu não posso visitar os irmãos da igreja, eu não posso recebê-los no templo. Agora vem uma lei que me limita na minha função pastoral. Isso mexe muito com a gente, né? E além também de ser algo muito desestabilizador, porque tirou o emprego de muita gente, diminuiu a renda de muitas pessoas, né? E provocou, obviamente, morte de muitas pessoas também. Agora, como que um sujeito, pensando aqui, nós enquanto líderes, pastores, pensando no nosso povo, pensando em pessoas que já estão, talvez, atravessando um momento emocional difícil, e pensando em nós também, né? Pensando em nós também, que de repente estamos vivendo situações da ansiedade, da depressão, né? Ou outros distúrbios das nossas emoções, e nos deparamos com uma realidade tão limitadora como essa na pandemia. Como é que a gente vive isso? Como é que a gente se porta? Como é que a gente se posiciona? E o que a gente faz para superar e ajudar o nosso povo? E aí eu pensei algumas coisas que eu queria compartilhar com vocês, meus amados. E a primeira delas é que não existe uma receita pronta. Não tem uma fórmula que a gente consiga enquadrar esse momento que a gente está vivendo, que a nossa igreja vive, que o povo de Deus também vive, que está inserido nesse mundo, para que a gente resolva de uma forma rápida. Porque cada um de nós é único e cada pessoa vai assimilar isso de alguma maneira. Se a gente pensar, por exemplo, no grupo de risco, talvez os nossos irmãos idosos, né? Hoje estamos tendo a oportunidade de poder voltar a cultuar com certa limitação, mas estamos podendo. Como é que foi isso para eles, né? Eu me lembro, assim, de algumas vezes que eu e minha esposa fomos servir a Santa Ceia no portão, bem à distância, né? Entregando com uma bandeja longe, sem chegar perto, e irmãos da nossa igreja chorando, dizendo, pastora, me abraça. A gente não podia abraçar, né? Então, como é que a gente encara uma coisa dessa? A gente não tem receita pronta, a gente precisa criar uma maneira de lidar com isso, né? E eu entendo que a primeira forma que a gente precisa ter para lidar com isso, é entender que nós estamos sujeitos a isso que está acontecendo no mundo. Nós, pastores, costumamos pregar aquilo que o Evangelho traz como motivo de glória, como motivo de vitória, e isso é totalmente bíblico. Mas muitas vezes a gente priva de encarar e de dizer para o nosso povo que para chegar numa ressurreição terceiro dia tem que ter uma cruz, que para chegar numa morte, numa ressurreição ao quarto dia, tem que ter um túmulo primeiro. É como se a gente fosse levado por essa onda que está no mundo de um prazer o tempo todo, de que tudo tem que dar certo o tempo todo, de que eu não posso falhar, de que eu não posso errar, de que as coisas têm que ser só vitória, quando na verdade não são. A Bíblia não tem o menor interesse de nos poupar das realidades de homens, de mulheres, de Deus. Eu vou citar só Jó como exemplo, mas nós conhecemos vários, de situações na vida que foram extremamente dramáticas e que não foram curtas. E que ainda assim Deus estava com ele. E Deus estava com seus homens na Bíblia, como ele está conosco no tempo que nós estamos atravessando. Às vezes a gente se apega tanto àquilo que, por exemplo, né, pensando aqui em Filipenses 4:13, onde o apóstolo Paulo diz que ele pode tudo, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, e o contexto dessas todas as coisas a gente esquece, né? Nós criamos para nós uma bolha, de forma inconsciente, é claro, né? Uma bolha de superação, uma bolha de superpotência, porque isso vai dar certo, não perca a esperança, vai dar certo, e nem sempre o dar certo que nós queremos é o dar certo da ótica de Deus, né? Então nós precisamos pensar que enquanto humanos nós estamos sujeitos a qualquer coisa, né? Quantos líderes cristãos passaram pelo Covid, estão passando por esse coronavírus, né? A gente tem, por exemplo, na nossa igreja, uma referência conhecida, a cantora Soraya Moraes, pastora Soraya Moraes, que viveu isso, né? Ela passou isso na pele. Então, algo que todos nós estamos sujeitos. Tentar nos colocar numa situação
em que não somos vulneráveis é criar um campo de frustração certo. Então é preciso que eu entenda a minha humanidade. É preciso que eu entenda que eu estou sujeito a isso também, né? E entendendo que eu estou sujeito, eu preciso respeitar o meu limite. O que eu dou conta, né? O meu tempo, o tempo do corpo, dizendo para nós pastores, pensando no nosso povo também, né? Eu acompanho uma pessoa na clínica que ela está vivendo uma situação difícil nessa pandemia e que muita coisa na vida dela mudou e ela sempre diz assim, mas eu não sou assim. Eu posso não ser assim, mas nesse momento eu estou assim, né? Então eu preciso encarar o momento que eu estou vivendo, entender que esse tempo é um processo que eu estou passando como todo o mundo inteiro está passando. E numa situação vulnerável dessa, aprender a pedir ajuda. Eu acho que essa iniciativa do pastoreio de pastores é tão necessária porque ela nos permite nos ver como realmente somos. Todos nós precisamos de alguma ajuda, né? Todos nós precisamos de uma mão estendida para nós em vários momentos. Uma ajuda profissional, né? Nós, às vezes, percebemos que ainda existe uma raiz do preconceito na igreja contra os serviços psi, né? Eu falando agora como psicólogo, existem muitas pessoas que relutam para chegar no consultório, que relutam para entender que tem uma demanda sim, né? Porque nós temos uma alma, e essa alma tem questões que precisam ser escutadas, que precisam ser trabalhadas. Nós, pastores, né? Que precisamos muitas vezes lidar com desejos que nós sabemos que não deveríamos tê-los, mas temos. Que precisamos aprender a lidar com frustrações que nós não queríamos ver, mas nós vivemos. Então, essa ajuda profissional pode nos ajudar tanto, quando eu falo da psicologia, da psiquiatria, né? Quebrar um pouco desse paradigma, desse mito de que o psicólogo, o psiquiatra é para quem é doido, né? O psicólogo, o psiquiatra é para quem é gente. É para ser humano, é para quem precisa, em algum momento, de uma ajuda e precisa se colocar à disposição disso, né? E também uma ajuda pastoral, saber recorrer, ter a confiança naquela liderança que Deus coloca sobre nós. Eu louvo a Deus pela nossa liderança no Brasil, aqui na minha região, em Pará de Minas, pastor Rodrigo Moraes, porque é importante que você consiga um nível de confiança no seu líder, né? Para se abrir, que é a pessoa mais habilitada para te ouvir e te apoiar espiritualmente. E eu quero colocar aqui, queridos, pastor Ivel, uma situação pessoal, abrindo meu coração para vocês, para que talvez alguém que está aqui nos ouvindo possa se identificar e talvez sirva para alguém, né, que está me ouvindo. Há quase 15 anos na psicologia, muitos anos no ministério, e há cerca de 8 anos atrás, eu comecei a desenvolver alguns sintomas que eu logo percebi que eu não estava bem, eu não estava muito normal. Eu comecei a chorar por coisas que eram muito simples. Eu comecei a ter dificuldade de desenvolver as minhas pregações, de fazer as coisas que eu fazia com naturalidade. Até que um dia, numa certa situação, eu estava na igreja, eu e minha esposa, e nós estávamos atendendo uma pessoa e dali nós partiríamos para uma visita. E naquele dia eu comecei a me sentir tão oprimido, peito fechado, uma dor tão grande. Eu fui para o segundo andar da igreja, fui para uma sala, e quando eu fechei a porta daquela sala, eu rompi em choro. E irmãos, pastores, foi uma situação que eu não conseguia controlar. Minha vontade era de gritar. Era uma dor que eu não sabia dizer de onde vinha. E alguns minutos depois, minha esposa me procurando, me achou ali naquela sala, né? E ali eu comecei a dizer, e eu acho muito interessante que a visita que havia sido pedida era justamente para uma pessoa que estava tendo problemas psíquicos. E pediram para um pastor ir orar. Eu disse para minha esposa, como é que eu vou orar para alguém nessa situação? Nós precisamos cancelar aquela visita, isso era uma sexta-feira à noite. No sábado, eu fui para o hospital, para um pronto atendimento, no Hospital Mater Dei, em BH, e chegando lá, passei por uma neurologista que ela disse de cara, olha, você está com sintomas claros de depressão, eu vou te dar 30 dias de atestado. Eu pensei assim, gente, como assim, né? 30 dias de atestado. Ela disse, você não vai à igreja, você não vai ao consultório, você vai ter que parar tudo. E eu confesso para vocês que aquilo me doeu muito e eu não consegui imaginar como que as coisas aconteceriam, como que a igreja aconteceria, como que eu teria minha provisão sem as minhas atividades no consultório, mas foi exatamente aquilo que eu precisei fazer. Eu fiquei 30 dias em casa. E nesse período, eu passei por um psiquiatra, eu comecei uma medicação. Eu confesso para vocês, meus queridos, que era muito difícil para mim tomar uma medicação que eu ouvia os pacientes no consultório dizendo que tomavam. A gente cria uma certa defesa inconsciente para nós, um orgulho de que a gente não vai passar por aquilo, que a gente está sempre do lado de cá.
E a gente está do lado de cá, está do lado de lá, está no meio, a gente é gente, né? E eu precisei, depois daquele período de 30 dias, voltar à médica, e ela disse, você ainda não está bem, você vai ficar mais 30 dias. Amados, eu fiquei 2 meses em atestado médico, sem ir à igreja. Eu me lembro que nesse período, faltando pouco tempo para terminar o meu período do atestado médico, nós tivemos uma convenção estadual, né, lá em Belo Horizonte, a convenção do nosso estado. E como que eu digo para o sistema, na hora de fazer uma inscrição, como que eu digo para o ministério que eu não vou? Eu poderia fazer alguma justificativa, mas aquilo para mim foi muito difícil, eu decidi ir. Minha esposa disse, amor, você está certo que vai? Eu falei, não, eu vou. E quando eu estava ali, queridos, eu não sei mensurar em palavras a dificuldade que foi de estar naquele lugar. Eu lembro, pastor Erivelto, eu não me lembro o nome daquele clube ali, adventista, lembra que foi feito algumas vezes, né? Lembro. Foi ali. E tinha uma tenda do lado de fora, porque o local não comportava todas as pessoas, então nós já fomos direto para a tenda, porque eu pensei aqui eu vou ficar mais, né, mais quieto. Amados, todo mundo que a gente conhece passa perto na hora, e as pessoas não têm culpa, a dor é nossa, né? Às vezes é igual quando a gente está queimado de praia, de clube, que alguém vem e bate a mão no ombro, parece que dói mais, que a gente está mais sensível. Eu não conseguia formular um sorriso para os pastores, para os amigos do ministério. As pessoas olhavam para mim com a cara assustada, e aquilo foi me dando um desespero, uma vontade de entrar debaixo da cadeira, de esconder. E eu me esforcei para estar ali, né? E os dias passaram, e eu me lembro do dia que eu voltei para a igreja. O dia que eu voltei para o primeiro culto, era uma quarta-feira, dia de campanha. Minha esposa fez o culto, eu fiquei lá atrás, no último banco, e quando terminou o culto, ela disse, gente, o pastor está aqui hoje, graças a Deus, ele está melhor, né? Vamos aguardar o tempo dele voltar, tá pregando e tudo. E aí as pessoas passavam, e isso doía muito, sabe, gente? Que os irmãos passavam, sabe quando eles não sabem como olhar para você? Não sabe se chega, se abraça, se te olha, se finge que não está te vendo, não sabe o que diz, né? E aí alguns irmãos passavam, davam um tchauzinho de longe, e chegaram 2 irmãs, né? E uma delas disse, ô pastor, como é que o senhor está? Estou melhorando, obrigado. E começou a falar problemas dela, e foi falando, porque essa demanda do povo nunca vai acabar. Por isso que nós precisamos reconhecer o nosso tempo, o nosso limite, né? Dar conta daquilo que a gente dá conta no momento. E ela falava aquilo, minha cabeça parece que crescia, e logo algum diácono chegou, foi tirando a irmã, e depois veio outra, ela era nova na igreja. Eu já tinha visitado ela uma vez, ela era candidata ao batismo. Ela disse, pastor, que saudade, senti falta do senhor, que bom que o senhor voltou. Pastor, quero pedir para o senhor uma visita para o meu filho. E aquilo, irmãos, veio como uma flecha, porque eu não me sentia pronto ainda para ir para a casa de alguém, orar para alguém. Eu disse, minha amada, eu estou voltando hoje, vamos aguardar, em breve eu vou fazer essa visita. Ela disse assim, pastor, pelo amor de Deus, uma visitinha qualquer um pode fazer, né? Irmãos, naquela hora, a minha fragilidade tomou conta, eu tive que ir para o escritório chorar, sabe? E isso foi tendo, então, um desmame até que eu conseguisse voltar para as atividades naturais. Me perdoe estar abrindo aqui o coração para vocês, porque eu queria só que a gente pensasse na gente enquanto gente, né? Nós somos pessoas que lidamos com pessoas, que temos uma missão que é sobrenatural para ser desenvolvida por pessoas que são naturais, porque nós somos naturais. E em meio às nossas debilidades, Deus nos assiste. Né? Nós não deixamos de ser alvo do amor, do cuidado, nós não perdemos a unção, nós não perdemos o chamado, isso não toca aquilo que Deus plantou em nós, mas isso nos faz reconhecer que existem tempos. Né? Eclesiastes 3, inclusive o tempo do choro, o tempo de arrancar alguns lugares que nós nos firmamos, o tempo de tirar alguma coisa que foi plantada, e como as estações da vida, as coisas passam. O inverno não fica para sempre, né? O outono, as árvores não ficam secas e sem flores, sem frutos para sempre. Mas elas passam tempos assim, nós também passamos. Talvez, né, nessa manhã, talvez, alguém que está me ouvindo aqui, está vivendo uma situação parecida com a que eu vivi, está vivendo uma situação parecida com alguém na família, está tentando aí esconder a sua casa da igreja, está tentando preservar seus filhos, seu cônjuge, para que a igreja não veja essa falha, que na verdade de falha não tem de humanidade, né? Porque o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, como é que eu vou continuar pregando? Você vai continuar pregando aquilo que você crê. E aquilo que você está vivendo vai fundamentar, como aquilo que eu posso hoje dizer com muita tranquilidade daquilo que eu vivi, traz em mim uma cicatriz, uma marca do que eu vivi, mas que hoje eu não vivo mais. Eu quero profetizar isso sobre a vida de cada pastor, de cada ministério que está aqui representado, de cada família pastoral, de cada sacerdote.
Eu quero, em nome de Jesus, declarar sobre a sua vida que não há culpa em sofrer, não há culpa em ser humano, não há culpa em viver dilemas que todas as pessoas ao seu redor, abaixo e acima de você, vivem cotidianamente. Não há culpa em atravessar uma depressão, síndrome do pânico, não há culpa em ser gente. Você pode chorar, você pode sentir, você só não vai parar. Existe um tempo de Deus preparado para a sua vida, para que assim como num casulo, as pessoas possam achar que você morreu, podem achar que você parou, mas o que Deus vai fazer através da sua história de dor vai ser algo muito grande, vai ser algo muito poderoso, vai impactar muita gente. Hoje, meus amados pastores, eu consigo receber uma pessoa no gabinete da igreja, no consultório, quando fala de situações como eu estou colocando para vocês, com uma escuta diferente. Hoje, eu consigo entender o que realmente a pessoa está sentindo para além da teoria. E não foi fácil, mas é possível. Eu quero, pastor Erivelto, com a sua permissão, terminar essa minha parte orando pelos nossos pastores também, como o pastor Neidson nos abençoou. Gostaria de orar também para que nós pudéssemos entender que Deus continua sendo a nossa torre forte, o nosso lugar seguro, mesmo no tempo das nossas debilidades. No tempo da pandemia, a gente não sabe o que nos espera em 2021, a gente sabe com quem a gente vai. E é preciso que a gente entenda que Ele continua sendo socorro presente no tempo da angústia. Posso orar, pastor? Por favor, por favor. Senhor, em nome de Jesus, eu libero da parte do Senhor, nesta manhã de graça, uma porção de força maior para quem me ouve. Eu declaro, meu Deus, que os limites que foram colocados sobre nós, sobre o nosso ministério, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, não são para nos parar. São os trampolins que nós viveremos para alcançar os lugares que o Senhor preparou para nós. Meu Deus, eu te peço que a tua mão poderosa alcance nesta manhã a vida desse pastor, dessa pastora, que tantas vezes sofre, chora. Esse pastor, essa pastora que, como eu, meu Deus, precisei tanto de medicações para continuar vivo. Deus, o Senhor, conhecedor do meu coração, sabe que em momento algum, no alto da depressão, eu tive coragem de pôr fim à minha vida. Mas eu orei muitas vezes. Eu orei, Senhor. Eu orei como Jonas, eu orei como Elias, dizendo, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode me levar, arranca a minha vida. Quando, na verdade, o Senhor estava gerando em mim uma história de milagre que fundamentaria experiências com o Senhor que jamais seriam tomadas. Alcança o pastor, a pastora, alcança a esposa, o esposo, os filhos. Alcança, meu Deus, essa igreja que está aqui representada nesta manhã, líderes que estão sofrendo, pessoas que, como eu escuto, eu tenho que dar um de crente, que nós possamos entender que, como Jesus chorou, nós também choramos, mas nós não paramos. Nós vamos além, porque o Senhor é conosco. Traga nesta manhã, Espírito Santo, o teu bálsamo de restauração, de cura, de força sobre cada coração. Eu oro não apenas por pastores e líderes, eu oro por pessoas, eu oro por vidas que, em nome de Jesus, são nesta manhã restauradas, fortalecidas. E a tua palavra se cumpre dizendo que dos nossos olhos, toda lágrima o Senhor enxugará. Só pode consolar quem conhece dor. O Espírito Santo Consolador toque corações nesta manhã e traga força da parte do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor Iver. Puxa, meu Deus, hein? Glória a Deus. Mais um tempo de, com certeza, né? De restauração da nossa alma, né, meus irmãos? Eu creio que tanto a palavra do Neidson, quanto agora essa conclusão maravilhosa do Juninho, né? Pastor Jeová Júnior, ela vem de encontro às nossas necessidades. Vocês sabem, eu tenho sido um forte guerreiro aos 77 anos de idade, lutando contra este câncer no pulmão, e cada dia tem sido um milagre. Eu abro para vocês aqui agora que cada sábado desse, na minha vida, tem sido algo assim, tem sido um renovo, viu, Juninho? Viu, Neidson? Ouvi o seu testemunho agora do seu filho, ouvi, Júnior, a sua ministração agora para mim, e eu tenho certeza que, assim como foi na minha vida um renovo, assim também tem sido na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo agora aqui. E essa mensagem, eu já falei com vocês, eu não sei, eu não consegui ainda pensar
dimensionar o alcance dessa mensagem. Eu ainda não consegui pensar aonde que essas mensagens dos sábados aqui, ela alcança quantas vidas, quantas pessoas. Porque nós aqui agora somos multiplicadores dessas mensagens. E eu confesso para vocês que eu não sei qual que é o alcance ainda, não consegui dimensionar quantas pessoas, quantas famílias são alcançadas a cada sábado pelas mensagens que são transmitidas aqui. Eu não consegui ainda dimensionar, né? Mas, enfim, fica aqui. Júnior, eu te agradeço muito em nome de Jesus, pela sua disponibilidade, por você ter separado esse tempo para estar conosco, ministrando. Que Deus continue te abençoando poderosamente aí, junto com a sua família, com a pastora Joycelene, suas filhas, na igreja que você está cuidando, que você está pastoreando. Você não está pastoreando, você é o pastor dessa igreja, você é o pastor na cidade de Maravilhas, onde Deus vai continuar fazendo maravilhas, né, em nome de Jesus. Então, muito obrigado por essa palavra. Eu não sei como será em 2021, mas eu sei quem vai comigo. Isso aí é forte, viu? Isso é forte e eu vou trazer essa mensagem para mim. E, Neidson, a fé é um comportamento. Eu escrevi aqui e também vou trazer isso como uma marca na minha vida também. Então, muito obrigado. Vocês foram demais, foram excelentes. Glória a Deus por isso. E deixa aqui eu ver aqui no nosso bate-papo aqui, nosso chat aqui. Rondinelli agradecendo o pastor Neidson pela palavra. Pastora Gláucia, louvado seja Deus pela vida. Que mensagem do pastor Neidson. Pastor Reginaldo, glória a Deus. Pastor Adilton, que bênção. Palavra extraordinária. Juninho, palavra poderosa. Deus abençoe. Pastora Gláucia está dizendo que toma posse da cura. Pastor Rafael, glória a Deus. Olha, glória a Deus pela vida do meu pai, reverendo Jeová, e do meu irmão, pastor Jeová Júnior. O Rafael está nos ouvindo aí, Rafael. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Que bom termos uma família abençoada. Família onde os irmãos se dão bem, onde há essa comunhão maravilhosa, né? Miriam, verdade, cada palavra abençoada, líderes abençoados do nosso ministério para a todo o Brasil. Rafael, palavrinha de Deus toda a graça. Dionísia, glória a Deus, pastor Jeová, por compartilhar seu conhecimento e sua experiência conosco. Pastora Dionísia, nossa conselheira. Rafael, assim mesmo. Pastora Roseli, passei por isso, é muito difícil. As pessoas não entendem o que estamos passando. A maioria das pessoas da igreja não tem noção de quanto sofremos estando deprimidos. Glória a Deus. Roberto, as pessoas acham que pastor é super-herói, não fica doente. Olha aí, Juninho. Ó. Sandro, glória a Deus por esse dia, por essas palavras, pois é difícil encontrar alguém que nos ouve. As pessoas, às vezes, sentimos assim. Passei por algo parecido e, às vezes, tem que lutar ainda com isso. Meu Deus, obrigado por essa mensagem. Juninho, Deus te abençoe mais uma vez. De Ângeles, grato pela palavra do pastor Jeová. A gente não sabe o que nos espera em 2020. Olha, tá vendo? Mas a gente sabe com quem nós iremos. Que bênção, pastor Adilton, duas palavras poderosas. Nivalda, parabéns, pastor Jeová, por sua transparência. Parabéns mesmo, glória a Deus por isso. Pastora Marisol, glória a Deus. Pastor Nivalda, sempre esteve comigo no muito difícil e me ajudou nos momentos de perdas na família. Foi uma grande ajuda, é verdade. Glória a Deus. Marisa e Daniel, queremos mais, só semana que vem agora. Marisa e Daniel, fortíssimo. Roberto, amém, estou passando muito difícil de ministério nesse momento sozinho, nem colegas de ministério ajudam, mas ficam contra. Tanto que estou querendo sair daqui e não consigo, mas lutando para vencer. Roberto, quero falar contigo depois, logo que acabar aqui o pastoreio de pastores. Quero te ouvir, meu amigo. Nivalda, glória a Deus. Bom, então tá aqui, meus irmãos. Tá aí no bate-papo. Todo mundo pode ler aí o que os nossos amigos estão colocando. Enfim, muito obrigado a todos vocês. Meus amigos, pastor Neidson,
Gostaria que você abrisse o seu microfone para você poder fazer as suas considerações finais. E nós já estamos terminando. Nesse mês de novembro, nesse mês de outubro, nós não temos nenhuma atividade em âmbito nacional, mas fica aqui a sugestão para que os meus pastores, eu tenho feito reunião estado por estado com os secretários de educação. Então, quero sugerir, né, temos aqui o pastor Neidson, pastor Roque, pastora Dionísia, pastora Marisa, pastor Daniel, que são os nossos coordenadores nacionais, né? Se tiver mais alguém que eu não estou vendo aqui na minha tela, façam reuniões com os seus líderes estado por estado. Vocês vão ver a surpresa que vocês vão ter. Eu tenho feito e tem sido uma surpresa maravilhosa. Então, fica aí essa sugestão para vocês. No mês de novembro, trabalhe o nosso mês quadrangular, mês de novembro. Então, trabalhe para que a mensagem da Igreja do Evangelho Quadrangular ela seja ainda mais fortificada, ainda assim, ainda mais massificada em nossas igrejas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fica aqui essa palavra. A Eurides está aqui agradecendo o apoio e cuidado por todos nós, que Deus tem nos usado para fazer. E é isso mesmo, irmãos. Nós temos que cuidar uns dos outros para a glória de Deus. Amém? No mês de dezembro, quero reforçar, dia 5 de dezembro será a live nacional de educação. E ali eu estou trabalhando para que nós possamos fazer junto, educação, missões e Chominé. Então estejam todos juntos, dia 5 de dezembro, às 17 horas. Pastor Neidson, suas considerações finais, amigo. Que bom. Foi um momento muito especial, que o Senhor os abençoe, viu? E batalhe pela sua fé. Fé é uma atitude, é um comportamento e é um posicionamento. Foi muito bom, estamos juntos, né? E me falaram aqui no privado, pastor Ivelton, Neidson, e essa barba sua? Eu estou falando que eu estou copiando o pastor Ivelton, viu? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus. Pastor Jeová, suas considerações finais, meu amigo. Pastor Ivelton, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Aos amados pastores, muito obrigado. Vamos caminhando junto rumo ao céu, aquilo que Deus tem preparado para nós. Amém. E parabéns por essa iniciativa. Louvável, muito louvável. Precisamos nos cuidar uns dos outros, né? Amém. Muito bem. Esperamos poder te ouvir mais vezes, viu, Juninho? Foi uma bênção. Com certeza edificou muito a gente. Muito obrigado. E como a gente tem sempre feito no final, Neidson e Juninho, a gente pode fornecer o contato de vocês para que algum amigo queira entrar em contato, queira conversar ainda mais, falar ainda mais sobre outros assuntos? Pode? Podemos fornecer? Ok, então vamos fornecer. Quero lembrar a vocês que, conforme foi sugerido por alguns, né, inclusive pela nossa querida conselheira, nossa querida e amada pastora Dionísia, o nosso pastoreio agora ele passa a ser às 10 horas da manhã. Então, de 10 até às 11h30. São 11h26. Então, daqui a pouquinho já estamos terminando. Então, pastora Dionísia, muito obrigado, viu, por a senhora estar conosco. A senhora é assim, uma bênção na nossa vida, no nosso ministério, né? Muito obrigado, nobre conselheira. Semana que vem, irmãos, nós vamos ter uma palavra poderosa. Está conosco também aqui o nosso coordenador do diaconato, pastor Marcos Roque, coordenador nacional do diaconato. Diga-se de passagem, né? Faz um trabalho maravilhoso com os diáconos do Brasil inteiro. É um coordenador de marca maior, coordenador que ama a igreja, que ama o ministério, e que semana que vem, esse novo pastor Marcos Roque vai estar conosco, nos abençoando, em nome de Jesus. Né? E vai estar conosco também uma pastora da Igreja do Evangelho Quadrangular, do Estado do Espírito Santo, pastora Ida. Ela é psicóloga e ela vai estar ministrando para a gente. Depois vai ter o pastor Adolfo Sarmento falando sobre família. E assim, tem sido aqui, os nossos encontros sábado pela manhã, ele tem sido uma bênção. Amém? Então, aguarde, fique conosco, esteja conosco, divulgue e aguarde os sorteios que eu estou falando com vocês, hein? Aguarde, breve, nós vamos dar as direções de como será o nosso sorteio. Pastor Célio Lazarotti, lá do Mato Grosso, está conosco. Quero te pedir, meu amigo, para que você possa
está orando por nós. Ó, eu já entrei em contato com o Léo, viu, Salim? Amém, pastor. Sobre o que você Obrigado. amanhã. Já estou conversando com ele para a gente poder encontrar o meio termo aí, para a gente poder estar junto aí e abençoar ainda mais o estado do Mato Grosso, em nome de Jesus, viu? Você é uma bênção, a sua vida é uma bênção, o seu ministério é uma bênção, aquela igreja linda que você está construindo, ela é uma bênção. Então, continue com você e sua família sendo uma bênção. Em nome de Jesus, ore agora, Célio. Ore pelo pastor Mário, pastora Bianca, pelo pastor Neidson, pastor Júnior. Ore pela nossa vida. Ore por todos os amigos do ministério, para que tenham um culto abençoado amanhã, a nossa vida seja uma bênção, nos cuidados do Senhor. Célio, a oração está contigo, amigo. Amém, pastor. Obrigado, viu? Uma alegria grande. Eu fui muito abençoado nessa manhã. Estou aqui na igreja, só para compartilhar em 30 segundos aqui. Hoje a gente recebeu mais uma vitória, porque toda a igreja sempre almeja por um estacionamento. Sempre é um grande problema, né, pastor? Nós conseguimos, eu estou aqui de frente à obra, nós conseguimos, junto à prefeitura, de frente toda a igreja na avenida, o pastor Neide conhece também aqui, a avenida movimentada. Conseguimos, pastor, desde o início do ano lutando, conseguimos a liberação e a máquina está trabalhando aqui, e de frente à igreja, em toda a avenida, também vai ser um estacionamento. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vamos orar. Parabéns. Pai, nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos por essa manhã tão abençoada na tua presença. Amém, Pai. Pai, te agradeço. essa palavra nos edificou tanto. Quando o pastor Neidson fala de fé, a fé que é uma atitude, a fé que é sobrenatural, ela está dentro de nós, se movendo dentro de nós. Obrigado, Senhor, porque sabemos sim que somos seres humanos e quantas pessoas têm sofrido porque estão achando que são homens de ferro. Obrigado por essa palavra do pastor Júnior, que nos trouxe o entendimento de que temos que cuidar do nosso corpo físico, emocional e espiritual. Senhor, continua a nos abençoar nesse final de semana, nesse sábado, domingo. Ó Deus querido, que a tua graça, a tua mão protetora esteja sobre cada pastor, sobre cada igreja. Oramos, abençoamos a vida do pastor Mário, da pastora Bianca, de todos os conselheiros nacionais, por toda a nossa amada igreja quadrangular em todo o Brasil, Senhor. Te louvamos por essa igreja tão abençoada. Deus amado, te louvamos pela vida do pastor Ivelto, por essa iniciativa, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. Amém e amém. Amém. Glória a Deus.